Falando sobre zagueiro, tem apuração aí no Central da Toca sobre seleção brasileira e pré-lista do Ancelotti. Daqui a pouquinho vamos falar sobre o time, hein? Tem campinho, vamos falar sobre o time pro final de semana. A gente escalar o Cruzeiro aqui para a decisão do campeonato estadual. Mas a apuração do Central da Toca sobre essa pré-lista aí do Ancelotti, jogadores do Cruzeiro que estão nessa pré-lista. A última convocação antes da Copa do Mundo para os amistosos contra França e Croácia. A próxima convocação no dia 16 desse mês, então segunda-feira da outra semana, né? Sem ser a próxima segunda, a outra tem a convocação da seleção brasileira. E estão na pré-lista zagueiro Fabrício Bruno, o lateral esquerdo Kaique e o atacante Caio Jorge, 3 jogadores do Cruzeiro na pré-lista do Ancelotti. Fabrício Bruno já está sendo mais uma figurinha repetida aí nessa convocação do Ancelotti. Caio Jorge também já foi convocado. E Kaique vivendo essa expectativa. Kaique tem chamado a atenção. Obviamente não vive assim o melhor momento dele pelo Cruzeiro. Se a gente pegar o desempenho do Cruzeiro nesse momento não está tão legal. Mas do jeito que fechou a temporada passada, foi o lateral esquerdo do campeonato, inclusive, né? Acho que o melhor lateral esquerdo foi o Reinaldo, né? Assim, mas o Kaique, muito por conta dos gols que o Reinaldo acabou marcando, mas o Kaique foi muito bem e é uma posição que eu acho que a seleção ainda não tem fechado, né? Acho que ali do setor defensivo, porque a gente olha para a questão dos zagueiros, a gente tem o Fabrício Bruno muito em conta, mas tem ali os jogadores que estão na Europa, né? Gabriel Magalhães, o próprio Marquinhos do Paris Saint-Germain. Tem o Alex Ribeiro do Lille, que voltou a jogar recentemente. Éder Militão está fora ainda por uma lesão, mas eu acho que daqui a pouco ele retorna e provavelmente o Ancelotti vai ter ele muito em conta. Mas pode ser uma oportunidade para o Kaique. Assim, se a gente parar para pensar, caso ele seja convocado, vai ser um desafio tanto, né? A gente está falando de França e Croácia, as 2 seleções muito fortes. Croácia, inclusive, que eliminou o Brasil na última Copa do Mundo. A França talvez hoje tenha um dos principais sistemas ofensivos no futebol de seleções, né? A gente fala aí de Désiré Doué, Michael Olise, o Mbappé não deve estar nessa data FIFA, eu imagino, né? Vem sofrendo com algumas lesões, mas é legal ver os jogadores do Cruzeiro ali. E o Caio Jorge, né? Tá ali também entre os pré-listados do Cruzeiro. O ataque da seleção ainda acho que tem uma vaga, né? Se a gente olha para João Pedro e Matheus Cunha é mais um meia na seleção brasileira, mas ele entra como um atacante ali, tem espaço. E aí tem Caio Jorge, Hendrick, Igor Thiago, Igor Jesus, vários jogadores brigando por essa vaga. Se o Caio for convocado, pode ser um bom sinal. Tem números o KJ, né, Valo? Tem números, acho que até o título aí para ele no campeonato estadual, mais uma artilharia, né? Porque seria mais uma artilharia, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e agora o Campeonato Mineiro. E assim, para ele e para o Fabrício Bruno, que estão nessa pré-lista, vai significar muito se eles conseguirem ser convocados, né? Acho que eles vão dar ambos um passo muito importante mesmo, eu diria fundamental, para figurarem na lista final para a Copa do Mundo. Torço muito pelos atletas, porque disputar uma Copa do Mundo com certeza é o momento maior da carreira de qualquer jogador de futebol neste planeta. E o Kaique, cara, assim, até eu entendo o que o Pedro fala, eu acho que tem um nome hoje pelo lado esquerdo que eu acho que vai estar na Copa, que é o Douglas Santos. Eu acho que ele está um pouquinho à frente. E olha que assim, ele jogou, não comprometeu. Eu acho bom jogador, tá? Boa experiência. Mais do que o Alexandre, Valo? Cara, neste momento eu acho. Acho que taticamente os jogos que eu assisti dele na seleção, ele passou assim quase que desapercebido do jeito que o técnico um cara ali que gosta. Não atrapalha e pelo contrário, ele dá a solidez defensiva. Agora, cara, seria fantástico, né? O Kaique aparecer e ter uma oportunidade. Já pensou? Pô, Kaique Bruno aparecendo numa lista de Copa do Mundo, cara, seria espetacular. Imagina ele joga contra a França, faz um jogaço, acabou, ele vai pra Copa. Do Bahia, esse é um jogo que ele... Ô Pedro, esse é um jogo que ele, se convocado, né? Ele tem que jogar esse jogo, Pedro. Sabe? Se ele fosse convocado, é uma oportunidade. Cara, 30,
40 minutos bem contra uma França, você vai pra Copa. Você vai pra Copa, mesmo que você não tenha feito você parte do você ciclo faz assim, todo. ó, você dá seta pra esquerda, sai cortando uma fila e vai, sim. sabe? Então é isso, ficar na torcida aí pra esses caras que é uma construção, né? Agora eles estão indo colher, Sim. porque em alguns casos a gente sabe, o técnico geralmente tem os jogadores ali de confiança, isso aí é inevitável. Qualquer técnico, qualquer convocação, qualquer seleção vai existir esse caso. Mas quando até o Léo fala, né, de não estar vivendo o momento, esses caras precisam também muito que o Cruzeiro melhore taticamente para que cada um, porque foi assim que eles se destacaram e chegaram à seleção, né? Então eles precisam sim dos companheiros para falar assim de um cara que realmente tá ficando pelo caminho, e eu já achava muito difícil ainda quando ele chegou, mesmo imaginando que num cenário que se o Cruzeiro retomasse rapidamente perto do nível que esteve no ano passado, eu sempre achei muito difícil a situação do Gerson. Mesmo agora com a lesão do Rodrigo, mas é um setor do campo bem diferente, enfim, é um cara que parece, neste momento... O Bruno não deve estar nessa convocação, né? O Bruno Guimarães, ou ele já voltou? Agora eu não tô... Porque ele tava fora, acho que ele não voltou, não. Acho que não voltou, mas não. ainda assim, acho que tá uma situação ruim pro difícil Gerson. pro Gerson, e se Caio Jorge e Fabrício Bruno estiverem nessa convocação, eu acho que eles vão dar um passo muito importante para disputar a Copa do Mundo. Eu queria ver o Kaique ser convocado. Eu também. E Eu acho que queria ver ele convocado e falar assim, vai lá, porque o setor, a lateral esquerda, assim, falta pelo menos um, sabe? Porque eu acho que na direita tem ali o Wesley muito em conta, e tem a possibilidade do Éder Militão, né? Os melhores jogos, inclusive, do Brasil Sim. até agora com o Ancelotti foi com o Militão por ali, né? Militão tá machucado. Tá machucado, O mas... Fabrício eu acho que vai. Eu acho que a zaga ali fica Fabrício, Gabriel Marquinhos, Magalhães. Gabriel Magalhães, Que o Gabriel tá jogando, hein? muita bola. Que absurdo. Militão e acho que vão 5 zagueiros, com o Militão sendo ali uma opção Entendi. para lateral direita. É. Eu imagino assim. Também acho. E o KJ podia, né? Podia. Começou o ano fazendo gol aí. Para essa agora aí deve ter uma briga assim entre Caio Jorge, Hendrick, Thiago e o O Igor problema Jesus. é que aqui, né, tem que subir uma montanha. Os Nossa. outros respirou lá, eles já estão à frente, velho. E o Caio Jorge, dos jogadores do Cruzeiro, parece que é o que tá mais afim nesse momento de ir pra Copa. Não sei, assim, eu imagino que todos, evidentemente, sim, querem, sim. querem ir, né? Mas eu falo assim, o KJ, O que a gente vê no campo, né? ele parece estar mais ansioso, assim, por esse momento, né? Tá de uma confirmação dele. É que eu acho também que ele olha para os concorrentes, né? Por exemplo, a gente viu o João Pedro essa semana fazer 3 gols contra o Aston Villa, né? O Matheus Henrique, desde que o Matheus Henrique não, Matheus Cunha, né? Desde que o Carrick chegou no Manchester United, deu aquela recuperada, assim. Então o cara vai assustando ali também, tipo, eu preciso de fazer o meu, porque senão o adversário vai meu Faz oponente, 3 gols aí no domingo. cara, Isso, exato. 3 gols no domingo, acho que 2 durante a semana, Isso. aí Aí vai ter o Ancelotti aí lá, é Caio Jorge, Cruzeiro. Aí 19 amarelinha no homem, aí até volta a empolgar com a seleção. Quem foram os últimos convocados? Matheus Cunha tava. Richarlison, Esse, João Pedro. esse aí. Se ele for, é muito porque é o homem de confiança do Ancelotti. Vitor Roque também Vitor foi. Roque. Eu não tenho acompanhado o começo de ano do Vitor Roque, assim, pra falar a verdade. Contra Sei. a Coreia teve Matheus Cunha. Eu sei que o Roque deu assistência, acho que o último jogo, né? Richarlison, Igor Jesus. Igor Jesus tá mais ou menos, né? Deu passe aí no jogo contra o Manchester City, pro gol do Gibbs White. Tem uma concorrência O aí. Roque tá com 2 gols no Paulistão e 3 no Campeonato Brasileiro. O Luciano Fernandes falou que seleção precisa de lateral ofensivo e defensivo. Cafu e Maicon, Roberto Carlos e Júnior. Kaique precisa estar na seleção por esse motivo. Aí seria Kaique e Wesley, né? Roberto Carlos e Júnior ali. Quem é o defensivo?
O Roberto Carlos. Não, eu acho que o próprio... Não, é porque o Roberto Carlos é completo, né? Sim. Não, mas ele o próprio Cafu era um cara bom defendendo e Nossa. atacava bem. Gente, não deve nem... Esse Maicon é o Maicon de É, Cruzeiro, sim, Inter de sim, Milão? Sim. Nossa, Cafu e Roberto Carlos é um nível... É um outro nível, né? Assim, É porque aí se for na esquerda, seleção e brasileira, a de gente fato, não levar tá em mesmo. conta, o Kaique então talvez ficaria de fora. Porque Douglas Santos e Alexandre são caras mais defensivos do que ofensivos. O esboço ou a Eu não expectativa que a levaria o gente tem... Alexandre, levaria o Kaique. O Kaique e o Douglas Santos? Seria uma boa também. Mas é porque o Ancelotti gosta muito do Alexandre, né? Nossa. O Alexandre, eu acho que tem grande chance dele deixar a seleção na mão na parte física numa Sim. Copa. Tô com Na você. última Copa, É o se eu não me Danilo engano, isso 2.0. aconteceu, né? Ou Com não? ele mesmo? Com ele, não lembro. Teve um lateral que teve lesão. Foi o Danilo. Foi o né? Danilo, Foi. é. A gente tirou o Danilo. Ele foi em algumas listas, né, com o Ancelotti. Eu não sei se essa Também ele gosta, vai. né? Ele gosta muito, nossa senhora. O Luiz Couto, pra fechar esse assunto, tá falando que o Pereira caberia nessa lista aí, hein? Eu acho Total. uma injustiça. Total. Eu queria ter visto... É uma característica Que a seleção não não tem. Não tem. Não tem. Poderia ter sido testado. Olha, testamos. Acho que fez muito por merecer. É, porque assim... E aqui, teve uma época até que saiu, porque aquela vez que alguém foi ser cortado, e aí o Matheus Pereira teve um... Um problema foi às vésperas do Clássico. Sim, E você sabe quem vai pra Copa, né? Que vem agora pro Brasil. Paquetá. O Paquetá vai pra Eu Copa. também acho que ele já tá na lista, infelizmente. aí... tem isso. Tem isso. Mas aí muita gente falou, não vai ser convocado mais, porque era pra ser convocado, e aí teve uma... Fingiu que tava machucado. Tipo, se for isso, é de um baixíssimo nível, né? Total. E eu não acho que seja isso. E não. outra, era pra ir pra um jogo lá pra Bolívia, Mas eu não chegar acho lá que e não seja isso. jogar. Não pode ser isso. Não né? pode ser. E pra mim é um problema, assim, né? Porque a seleção... É claro que, por mais que o Ancelotti não esteja usando um camisa 10 propriamente, quem faz às vezes desse meio campista, na maioria das oportunidades, é o Matheus Cunha, né? Justamente pra ter mais liberdade pro trio lá na frente, que na última data FIFA foi Vinícius, Estevão e Rodrigo, né? Se eu não me engano. O Rodrigo provavelmente não deve jogar a Copa. Eu acho que faz falta ter um jogador com a característica do Matheus Pereira. E aí, assim, tem jogadores aí que tem um certo prestígio com a seleção brasileira, e não é porque tá agora num rival direto no futebol brasileiro, que é o caso do Paquetá. Para mim, há algum tempo, o Paquetá não é um jogador que agrega na seleção brasileira, e mesmo assim ele tem vaga aí na seleção, tirando jogadores como, por exemplo, o Matheus Pereira de uma lista. Fala aí, galera, gostou desse vídeo? Então compartilhe, comente, curta também e espalhe pra geral. Tem muito conteúdo para você acompanhar aqui, todos os cortes e, claro, a nossa programação na Samuca TV. Tamo junto? Vamos que vamos!